Oi, gente. Hoje a gente inicia mais um episódio do podcast Maricá Info, com uma pessoa que nos últimos meses a cidade, últimos anos, na verdade, a cidade eh, ouviu muito falar, né? Hoje a gente está aqui com a Rita Rocha. Rita foi, né, presidente da Sanemar, a companhia de Saneamento. saneamento de Maricá, e eu não vou me prolongar muito não, vou passar a bola para ela e ela vai falar um pouco mais da sua história. Rita, muito obrigado por participar do nosso podcast. Conta um pouco para o nosso público da sua história. Então, João, primeiro eu queria agradecer, né, pelo convite. Acho que é importante esse papel do jornalismo em Maricá, de falar do desenvolvimento da cidade, né, das pessoas que trabalham em prol do município. Então, parabéns aí pela iniciativa, que eu acho que vai ser de sucesso para toda Maricá. Eu sou nascida em Maricá. Cada dia é mais difícil a gente encontrar pessoas que nasceram em Maricá. Então, eu tenho andado muito pelo município e sempre pergunto e peço para as pessoas levantarem a mão quem nasceu no nosso município. Do terceiro e quarto distrito para cá, praticamente ninguém levanta a mão dizendo que nasceu em Maricá. Eu venho brincando, eu sou demógrafa, né? Eu fiz meu doutorado em estudo de populações e eu venho brincando o seguinte: daqui a 15 anos a gente vai fazer essa pergunta de novo. Vão ter vários jovens que vão levantar a mão e falar assim: eu nasci em Maricá. Então, assim, vai ser uma nova geração de maricaenses, né? Que estão chegando aí junto com seus pais e que vão se estabelecer em Maricá. Esse crescimento vai continuar, né? Hoje é o município que mais cresce no estado do Rio. Eu dediquei os últimos anos aí da minha vida escolar, né, de formação, aos temas de Maricá, sobre a expansão urbana, né, o crescimento no eixo lá de Itaboraí, dos condomínios. Em seguida, eu parti aí para a questão da ocupação do município, porque isso influencia toda a nossa vida. Influencia na segurança pública, influencia na saúde, porque é mais gente demandando por serviços, né, por Sim, atendimento. E na segurança pública é notável que a gente tem um crescimento, né, tanto do número de acidentes. Aqui em Itaipuaçu eu estou assim incrivelmente surpresa com a quantidade de pessoas envolvidas em acidentes de trânsito. E isso é em função do nosso crescimento, né? A gente não observava ou não estava atento tanto para essas questões em sim. Maricá. E Maricá foi, de certa forma, você acha que ela foi uma cidade que foi programada, foi projetada para ela ter esse crescimento? Ou você acha que alguns lugares como Itaipuaçu, por exemplo, que foi projetado, né, eh, essa incidência desse crescimento causou mais, entre aspas, problemas, né? Assim, sim e não. Eu daria a resposta sim e não. Sim, ela foi planejada porque a gente teve aqui uma repartição do município, principalmente no segundo, no quarto distrito aqui em Itaipuaçu, que foi totalmente loteada aí entre a década de 30 e 40. Então, é um loteamento muito grande que foi executado, tanto que a gente tem poucos condomínios fechados aqui em Itaipuaçu. Tem poucas áreas grandes disponíveis para serem utilizadas para condomínios fechados, né? Então, houve um planejamento, sim, mas assim como a legislação ambiental, que evoluiu muito depois, né, do Uhum, crescimento das cidades, né, é, isso também aconteceu e prejudicou Maricá, porque a área urbana que a gente ocupa é a área costeira, né? A área da RJ 106 para cá, uhum. para a praia. E essa área é relativamente muito plana, então isso dificulta muito o escoamento da drenagem, a execução de obras de esgoto, por quê? Quando é plano, essa topografia você vai ter que ter uma dificuldade maior aí para poder bombear esgoto, por exemplo. Então a Sim. gente tem que ter muito mais estações elevatórias do que a gente usaria com uma topografia um pouquinho mais acidentada. E com a questão da drenagem, há grandes áreas do nosso município que eram para não ter sido loteadas. Então, o estudo de drenagem de Itaipuaçu, que foi feito pela SOMAR agora no governo do Fabiano, no segundo, indica que a gente vai gastar um recurso enorme para fazer desapropriações para tirar a população de áreas que hoje não eram para ter sido ocupadas e estão loteadas. Isso dificulta muito o nosso escoamento, né, o nosso plano de drenagem do município. Sim, entendi.
Você acha que esse crescimento, que de certa forma foi desordenado, ele se dá devido a uma falta de fiscalização dos governos passados? Tem uma dívida, digamos assim? Olha, eu acho que com o crescimento urbano que Maricá apresenta nos últimos 20 anos, eh, nada vai ser suficiente, nunca vai ser suficiente. É como trocar a roda do pneu do carro com o carro girando, o carro rodando, né? Por quê? A gente melhora a fiscalização, melhora a segurança, melhora o atendimento à qualidade dos colégios. A população cresce, Uhum. cresce. E aí você tem que dar conta dessa população que está chegando. Então, um grande problema para Maricá com relação à ocupação desordenada é a questão das áreas frágeis. A gente tem um sistema lagunar bastante amplo, né? Com áreas que não podem ser ocupadas, faixas de lagoa, né? Então, a nossa área de proteção é muito grande, proteção ambiental. Então, a gente tem que trabalhar dobrado, né? Eu Sim, tenho que organizar o município e proteger as áreas frágeis. Não é uma missão fácil para nenhum município. sim. Aí vamos falar um pouco de saneamento básico, por exemplo. Sim. Você foi, presidente da Companhia de Saneamento de Maricá por quantos anos? Eu me afastei agora, né, recentemente. A Sanemar foi criada. Na verdade, ela foi criada em 2009, no primeiro governo do Washington Quaquá. Foi criada numa tentativa de fazer o distrato com a SEDAI naquela época, Uhum. com a concessão estadual. Isso não se efetivou, e aí a Sanemar não foi criada a figura comercial da Sanemar, mas é uma criação do primeiro governo aí do Washington Quaquá, visionária, né? Porque a gente precisa investir em saneamento básico em Maricá. A população cresceu e o Estado não investiu em Maricá. Fica aquela impressão de que é o município responsável por prover esse serviço, e nunca foi. O município nunca teve essa competência, né, de investir em água e esgoto. Isso estava com o governo do Estado. E somente em 2018, né, que o Fabiano ele conseguiu fazer o distrato com a SEDAI parcial da infraestrutura de saneamento. E a partir daí, a Sanemar foi criada a figura comercial da Sanemar em 2019. Eu assumi a companhia no segundo governo do Fabiano, em 2021. Porque até 2020 havia um impasse aí com a questão da privatização da SEDAI, se o serviço continuaria com Maricá ou não, do esgotamento sanitário, porque veio o leilão, né, veio a Uhum. privatização, e nós brigamos muito para que esse serviço ficasse com a prefeitura. E a Sanemar continuasse aí prestando serviço. Foi a partir de 2021, quando o governador deliberou um decreto permitindo que Maricá permanecesse com investimento em esgotamento sanitário. E aí as obras saíram. Entendi. E nesses 3 anos, 3, 4 anos, o que que a gente teve de investimento, assim? A cidade saiu de quantos por cento, de qual área abrangida pelo esgotamento sanitário, para agora a gente, quanto que a gente tem atualmente e quanto que a Sanemar espera chegar no final de 2024? Então, assim, primeiro é importante dizer que a rede urbana de Maricá, João, ela é muito extensa, né? Nós somos um município muito espacializado de uma maneira muito ruim para investimento em infraestrutura. Por quê? É muito grande. Uhum. E você concentrar a infraestrutura é difícil, é uma escolha difícil para o prefeito. Onde você vai investir se você tem um município com mais de 350 quilômetros quadrados? É complicado, né? Muito complicado. E com essa falta de investimento em saneamento, ficou pior ainda, né? Porque aqui em Itaipuaçu, por exemplo, a gente teve um investimento aí ao longo dos anos em pavimentação e drenagem muito grande. Mas parece nunca é suficiente, né? Nunca chegar ao total do loteamento. E Fabiano decidiu investir, primeiramente, nas áreas que mais crescem. Uhum. É, Então, infelizmente, a gente tinha uma rede muito sucateada no centro da cidade apenas. Em 2021, quando eu assumi, a gente tinha 47 quilômetros de rede de esgoto somente, no município de 1.200 quilômetros de rede urbana. Tá passando, né? Cada ano vai aumentando essa Sim. rede. É, Você imagina, 1.200 quilômetros, 47 quilômetros de rede de esgoto. Ou seja, a gente está dizendo que só tem rede de esgoto no centro da cidade.
E quando eu assumi, era assim: bom, eu acho que essa semana eu vou ser demitida, porque a rede, ela funciona no centro da cidade, a estação vai para Araçatiba. Sim. Então, aquele trecho ali da praça principal, né, até Araçatiba, quebrava toda hora. Por Era quê? antiga, né? É muito antiga, esfarelava. E quando a gente fez, né, o governo do Fabiano fez a revitalização de Araçatiba, começaram as atividades em Araçatiba, turísticas, Natal iluminado, Réveillon, aí que a rede realmente não aguentava e tinha buraco na frente da prefeitura Eu toda lembro. semana. Então eu falava assim, gente, são 3% de cobertura que a gente tem no município, né, de esgoto, e outra ainda quebra toda semana. Então, assim, era triste, é uma triste realidade que a gente vive em Maricá. Mas eu digo o seguinte: só um prefeito como Fabiano Horta, com a aceitação, né, e aprovação do governo dele que ele tem, para conseguir investir mais de 500 milhões de reais. Hoje a gente tem investido na Sanemar em obra de esgotamento sanitário, porque é uma obra problemática, buraco, poeira. As pessoas ficam pelo menos 4 dias sem entrar com o carro em casa, porque a gente tem que passar a tubulação em frente às residências, né? Então é muito complexo. E hoje as obras que a gente tem, se efetivando ao final de 2024, ela vai representar aí um avanço de 3% para 30% da cobertura de esgoto no E com mais município. desafios ainda os próximos anos, Muitos, né? muitos desafios. E os outros 70%? A Sim. gente tem uma missão estabelecida na lei federal, que assim como o concessionário privado, a gente tem que até 2033 caminhar para a universalização. Então a gente tem metas a cumprir. A Sanemar ela tem metas a cumprir para avançar aí com o saneamento. Só que essas metas são muito tímidas diante do desafio que a gente vive hoje, que é a questão das nossas lagoas, a Sim. proteção dos nossos rios, das nossas lagoas, né? Essa é uma questão, né? O que essas obras de esgotamento que a Sanemar está fazendo, ela contribui para melhoria da qualidade de vida, não só pela questão da coleta de esgoto diretamente para as pessoas ali, né? Que hoje em dia tem o sistema de fossa-fio sumidouro ou que, em muitos desses casos, despejam irregularmente no solo, mas para a questão do sistema lagunar da cidade. É, eu costumo dizer, quando a gente fala de infraestrutura de saneamento, a gente tem dois eixos muito claros, assim. Claros para nós, né, que somos técnicos, né? Mas o primeiro deles, mais efetivo, assim, mais que afeta diretamente a população, é a questão da qualidade de vida, né? Da saúde. Por quê? O esgoto in natura, ele vai contaminar o lençol freático. Como você sabe, aqui em Maricá a gente tem cerca de 40% de cobertura de água, ou seja, a gente quase não tem água. E aonde cai água, ainda cai uma vez por semana. Difícil encontrar um lugar em Maricá que caia aí 2, 3 vezes por semana a água da Águas do Rio, né? Porque a gente tem um problema sério de água em Maricá. Então, assim, qual é o problema da gente não ter água e não ter esgoto? É que, bom, dentro do meu terreno eu vou ter que captar água e eu vou ter que tratar o meu esgoto. Então, eu tenho que ter uma distância mínima ali entre um e outro, né, desse sistema. E quando você não tem nenhuma coisa nem outra, o que que acontece quando chove? Contaminação. É. O lençol, né, a água percola ali no solo, a água do sumidouro, e aí vai contaminando o lençol freático. Outros locais, a contaminação direta através. Essa água chega à lagoa, né? O grande problema é que ela chega à lagoa. E há lugares em Maricá, que as pessoas acham que não acontece, mas o esgoto é lançado no fundo das casas. Ele fica ali em contato direto com a população, com E aí, criança. de certa forma, você sobrecarrega o sistema de saúde a partir daí, né? Exatamente. Esse é o efeito imediato de não ter saneamento. Agora tem um outro que as pessoas não associam em Maricá. E é tão importante quanto. E eu vejo muitas pessoas falando, né? Ai, vamos gerar emprego em Maricá. A gente vai gerar emprego em Maricá. Como que a gente vai gerar emprego em Maricá? E aí eu faço a seguinte pergunta, né? Por que que a gente tem? Por que que as pessoas vêm morar em Maricá? As pessoas fazem uma conta. Olha, eu preciso aqui ter melhor qualidade de vida.
Eu preciso morar no... E a conta é sempre comparativa, né? Onde é que você mora e Sim, onde sim. você vai morar. Transporte, Isso. Um conjunto, né? A gente tem uma sim, política pública hoje social muito forte, né? Que atrai pessoas, isso é uma realidade do nosso município. Transporte gratuito, passaporte universitário, né? Renda básica. Então, a gente tem uma estrutura de apoio à população que realmente precisa muito forte. Isso já é um atrativo natural para as pessoas virem morar em Maricá. Mas tem outras questões, segurança, né? Comparativa aí ao Rio. A gente tem a questão do acesso a uma casa, né? Um imóvel aqui tem um valor diferente do imóvel em Niterói, sim. né? Então, assim, as pessoas fazem essa conta para vir para Maricá. Aí eu pergunto para você, por que que as empresas privadas não vêm para Maricá? É uma boa pergunta. Isso aí é uma demanda grande, né? Por que que a gente não tem uma rede privada de saúde em Maricá? Se a gente tem tanta gente morando aqui? Esse é um questionamento que acho que depende muito da infraestrutura, né? Exatamente. Então, assim, as empresas, o setor privado, ele também faz conta, né? Então, quando ele faz conta, ele vai pensar em que ele vai ter que prover para manter aquele negócio de pé. E se é uma grande estrutura, ela vai precisar de água. Sim. Se Água, é energia, que é um problema que a gente tem na cidade, em também, toda a cidade, né? sim, É a nossa concessionária de energia elétrica, a Enel. exato. Vocês, inclusive, eu acredito que tenha passado por problemas com a própria Enel. A prefeitura, em geral, tem enfrentado problemas, né? A gente tem aí, por exemplo, para a gente operar uma estação de tratamento de esgoto, de água, a gente precisa de energia. Porque a gente tem bombas, não é isso? Ou me corrija se eu Sim, estiver errado. sim, não, Então, correto. eu acredito que muitas empresas fazem esse. Eu já ouvi muitos empresários que botam isso na balança, né? Pô, a gente vai ter que gastar com gerador sempre, 24 horas ali. A prefeitura mesmo tem que investir em gerador em alguns serviços essenciais e até, assim, inaugura um posto de saúde, tem que manter com gerador, porque faz a solicitação e ainda não faz Aumento de o carga. aumento de carga. A Então, gente vive isso no dia a dia do serviço público em Maricá e o privado também vive. sim. Em questão, por exemplo, você comentou um pouco da questão da água, né? A Sanemar, ela tinha alguma parceria, digamos assim, algum convênio com Águas do Rio, porque esse esgoto, muita gente não sabe, mas ele vai ser futuramente cobrado. Sim. Mas para isso, se eu não me engano, tem que ter um convênio, algo assinado entre a companhia de saneamento e a concessionária de água, porque esse cálculo, como ele é feito? Ele é com base no consumo da. Então, a gente tem um setor que a gente chama de saneamento, que é a questão da regulação. Então, tudo que é relacionado à tarifa é regulado hoje pela Genersa, que é uma entidade aí, uma instituição estadual. Uhum. A grande questão, e esse convênio, então, ele já existe, né? Porque essa relação de parceria, né, entre os concessionários, ela é regulada aí pela Genersa. A grande questão é que a gente tem muitas adaptações, muitas particularidades em Maricá. Uma particularidade, a gente tem instalação de obra de esgoto Jardim Atlântico Leste, uma obra de 103 quilômetros de rede de esgotamento sanitário. Jardim Atlântico Leste não tem água. Como que a gente vai cobrar a tarifa do esgoto Jardim Atlântico Se ela Leste? deveria ser atrelada a. Então a gente tem muitas questões, muitos desafios em Acho Maricá. que o mesmo acontece com São José do Embaçaí, não é mesmo? São José de Embaçaí, a mesma coisa. É uma obra de 130 quilômetros. Ela vai abranger desde Ponta Grossa até o outro lado, Rafaville, Dom Felipe, chegando até o loteamento São Francisco, Marine, Manu Manuela, Amendoeira, toda Sim, a bacia de São José está em obra nesse momento. E é um bairro que não tem água, e não tem previsão de chegada de água, né? Há soluções? Há. A gente já vem, nos últimos anos, trabalhando isso lá na Sanemar. É, pouca gente sabe, né? Mas a gente trabalhou na obra de aumento da captação da água lá de Ponta Negra e hoje 100 litros por segundo sobra lá no segundo distrito e vem para o centro de Maricá. Isso melhorou muito a qualidade, né, do atendimento. Não houve expansão de sim. rede, mas melhorou muito a questão do abastecimento hoje no centro da cidade. Esse foi um projeto feito pela Sanemar, que a obra ia ser licitada pela Sanemar quando a Águas do Rio assumiu.
E assim que assumiu, ela executou essa obra, que custou aí cerca de 35 milhões de reais. E por que que ela executou? Porque cada gota de água que cai na rede Maricá é consumida, né? E é cobrada, né? Ou seja, o retorno financeiro é imediato. O que não acontece com o esgoto. A obra do esgoto é uma obra muito cara. Sim. Por quê? Porque o esgoto é denso, né? Então você tem que bombear o esgoto até ele chegar numa estação de tratamento e ser devolvido aí para a natureza. Então, esse convênio com Águas do Rio já existe, inclusive no ano passado, no aniversário da cidade do ano passado, completou um ano agora, a gente criou um termo de cooperação com Águas do Rio só para estudar a planta desalinizadora de água aqui de Maricá, que vai ser construída aqui em Itaipuaçu. É, para mim, como técnica, uma das soluções mais viáveis para resolver o problema de água em Maricá hoje, porque depende 0% de outros municípios. Todas as outras soluções, você tem que ter um interveniente aí forte do Estado para poder viabilizar essas obras, né? A gente tem tecnologia para isso, a gente tem recurso para isso, mas a gente precisa se planejar e trabalhar em conjunto com o privado para poder executar. Sim, isso foi algo objetivo até de uma viagem sua, não foi? Você teve uma experiência fora Sim, foi uma demanda que nós mandamos para a comunicação da prefeitura, para saber em que passo estava essa questão da dessalinização da água ser um objetivo, né? Algo mais viável do que, por exemplo, trazer essa água de fora. Porque muito se discute de trazer água, por exemplo, de Rio Bonito, e que sim, isso depende, por exemplo, de lá, né? Lá precisa autorizar. Então, como assim sim. eu vou levar minha água para outro lugar? Então, às vezes pode até cair em questão de disputa política, enfim. Como que está esse processo da questão da dessalinização da água? Então, essa é uma tecnologia muito utilizada já mundo afora. A Espanha e Israel são os países aí pioneiros, agora Emirados Árabes também, porque tem uma carência de água muito forte, né? E assim, quando eu fui fazer esse curso em junho do ano passado, esse curso ele é feito basicamente por pessoas que vão lá discutir as questões de já quem tem a planta, ou seja, como melhorar o processo. E foi importantíssimo, porque a gente conseguiu avaliar as realidades aqui, adaptando a realidade de Maricá. O setor da Águas do Rio, que trabalha em conjunto com a Sanemar, é um setor que ele também ele faz estudos tanto para a planta desalinizadora e também para soluções de água através para a indústria, né. Então, é um setor aí específico para tratar essa questão de novos projetos, né, de projetos tecnológicos. E uma das visitas que a gente fez, né, eu estive lá com a Roberta, que hoje é a diretora-presidente da companhia, né, ela era diretora técnica, operacional da companhia, e nós avaliamos a planta desalinizadora de Barcelona. Por quê? Porque lá a planta desalinizadora ela foi construída ao lado do emissário de descarte de esgoto. Então, foi até uma planta bem compacta, né? É enorme, tá? É um equipamento bastante robusto, porque é a segunda maior planta da Europa. Nossa. Tem uma ideia, é um volume absurdo. Mas a gente tentou aproveitar e avaliar em conjunto com Águas do Rio se valeria a pena a gente utilizar o emissário de Itaipuaçu que está sendo projetado agora, associado à planta desalinizadora. Nesse momento, a gente avaliou possibilidade de locação, porque aqui na 57 a gente tem uma quadra todinha que está destinada à planta de tratamento inicial do emissário. Uhum. Esse estudo está pronto para ser licitado. Essa é uma obra aí que vai beirar os 140 milhões de reais. O emissário de Itaipuaçu, que vai cuidar do esgoto de São José, de parte do terceiro distrito de Noã e todo o distrito de Itaipuaçu. É um emissário que vai tratar mais de 650 litros por segundo de esgoto. Bem planejado, já em fase de licitação, para poder atender a rede que está sendo construída aqui. Uhum. E quando eu deixei a Sanemar agora, né, a gestão, a gente deixou no seguinte ponto: não vamos conseguir atrelar os dois emissários, porque como é uma planta desalinizadora, você tem um emissário de retirada de água
Você trata a água e você devolve a água. Então, você tem um emissário de retirada de água para tratamento e um de devolução. Então, esse de devolução é que é utilizado em Barcelona, é atrelado a uma planta de tratamento de Entendi. esgoto. Porque de certa forma ele economizaria mais recurso fazendo os 2 juntos, isso? Exatamente, Até em questão exatamente. da própria obra, né, agilizar. Mas aí como é que ficou? Então, e agora a questão é definir a localização específica dessa planta desalinizadora, para que seja avaliado o custo real. O custo estimado, baseado na localização aqui em Itaipuaçu, é de mais ou menos R$ 400 milhões. Uma conta relativamente fácil de ser feita com o recurso que a gente tem hoje de royalties, né? O investimento tem que ser pactuado aí com Águas do Rio. Provavelmente o município vai ter que subsidiar alguma parte da tarifa, porque essa água não é barata. Sim, ela depende do quê, por exemplo? Ela tem um custo maior, por exemplo, de energia? Ela usa muita energia? O que a gente Usa. tem hoje de capacidade da Enel fornecer seria capaz de suprir a necessidade dessa planta? Então, o tamanho da planta influencia muito nessa questão da energia. E as plantas desalinizadoras, elas podem ser trabalhadas de maneira modular. Então, você não precisa começar ela com a capacidade total. Uhum, Você pode começar ela com uma capacidade média e ir aumentando. é, gradativamente. Exatamente. Então, assim, o planejamento para executar essa obra é ser uma obra parcial e ela sendo aumentada ao longo do tempo de acordo com a capacidade de energia. Agora, recentemente, teve um problema muito sério lá no Nordeste. Há plantas desalinizadoras no Brasil, mas de tipologia industrial, não para consumo humano. Uhum, Na Europa, todo mundo usa para consumo. Inclusive, lá na Espanha, a maior planta da Espanha que a gente fez o curso, lá que é em Alicante, 95% da água que sai dessa planta, ela vai para a agricultura. E o tratamento da água que vai para a agricultura lá é melhor do que a água que vai para o consumo nossa. humano. Você precisa tratar mais nutrientes do que a água que é consumida. Então, assim, é utilizada em larga escala. No Brasil, a planta que seria utilizada para consumo, ela está sendo projetada lá em Fortaleza, em frente à Praia do Futuro. Isso é um investimento lá grande que a concessionária estadual está fazendo e entrou num impasse exatamente com a concessionária de energia. Por quê? Toda vez que você vai fazer um empreendimento, seja do setor público ou do privado, você faz uma consulta à concessionária se aquela carga existente ela vai ser possível de ser fornecida. Sim, Se possível, ela vai precificar esse valor. Olha, custa X. Então, o empreendedor ele vai se organizar para fazer esse investimento. O problema dessa planta aqui, no início ela custava X e agora ela custa 3x de energia. nossa. Porque foi um processo longo, é uma planta muito grande, ela é uma planta 4 vezes maior do que seria feito aqui para consumo, para atender a região metropolitana de Fortaleza. Então, assim, é muita gente e numa região que já está bastante comprometida com a questão da água. Não é o nosso caso aqui, a gente tem uma escala menor, mas na própria região metropolitana lá, em Calcaia, está sendo construída uma planta para consumo mais ou menos similar, menor do que aqui, mas já em processo já de quase funcionamento, está quase operativo. Então há iniciativas. Entendi. Eu vou te fazer uma pergunta mais como uma dúvida minha, porque a gente, no Maricanf, a gente tem um público muito sedento por esse tipo de conteúdo, que é o concurso. Eh, Durante esses anos, por exemplo, deixa eu acender minha tela aqui, pra dar essa liberdade pra gente. E eu vou fazer novamente a pergunta. Faço essa pergunta mais como uma curiosidade minha, porque o nosso público ele tem é sedento por esse tipo de informação, que é a questão do concurso público. Durante esses últimos anos, a gente não teve ainda o concurso público da Sanemar. Até a sua saída, em que passos ele ficou? Ele tem previsão, por exemplo, de ser executado ainda nesse ano? Eu vi que teve recentemente uma suplementação orçamentária para execução ainda em 2024, mas eu acredito que pelo prazo, a gente já passou da metade do ano, não seja possível. A gente tem o concurso da Sanemar, ele as companhias, né, em geral,
as autarquias, ela tem um tempo aí para poder executar o seu concurso, né? A Sanepar é uma companhia muito jovem, mas já existe uma deliberação para que a gente execute o concurso. O que que aconteceu nesse período, né, entre a criação da Sanepar e hoje? Uma coisa chamada pandemia. Então, durante a pandemia, ficou proibida a execução de concursos públicos. E lá na Sanepar, em função da questão da alteração da competência da empresa, ela foi criada com uma figura para prestar água e esgoto, né? Hoje a gente colabora com a água e é responsável pela, pelo tratamento, né? Pela coleta e a distribuição e a coleta do esgoto aí. Então, essa mudança de papel da Sanepar atrasou um pouquinho a relação do concurso. Mas hoje a banca da COSEAC ela está contratada, em fase final de ajuste. Aí eu não sei como vai ser a questão da eleição, né? Se tem algum impacto aí no calendário do concurso, mas quando eu deixei a presidência, esse concurso estava para ser liberado. Inclusive os cargos, a definição dos quantitativos, isso foi todo estudado em relação à própria infraestrutura, né? O andamento da infraestrutura da Sanepar. E assim, minha opinião, tá, João? As pessoas perguntam muito sobre essa questão da oportunidade de trabalho. Por quê? Porque a nossa rede privada ainda tem um déficit muito grande. As pessoas saem de Maricá para fazer muitas atividades ainda. Sim. E isso é refletido no número de oportunidades em vários setores, né? E isso acaba recaindo muito essa responsabilidade apenas sobre o público. Mas saúde, educação, saneamento, esses três eixos aí, segurança pública, aí eu estou incluindo a guarda, né? Também a parte de ordenamento urbano, ela precisa continuar com os concursos aqui em Maricá, porque a população não vai deixar de crescer. Sim. Assim que sair aí os números, né, oficiais, a gente vai ter uma surpresa ainda maior com relação ao crescimento de Maricá. E se preparem, porque o concurso é inevitável no nosso município. E as pessoas também têm essa crítica um pouco com relação a quem ascende ao concurso, porque o concurso público, gente, é que nem uma licitação. Qualquer pessoa do Brasil ela Sim. pode pleitear essas vagas. Então, o Maricá está no foco, né? A gente viu aí o da educação, por exemplo, com mais de 90 mil, mais de 100 mil inscritos e 70 mil que fizeram efetivamente o pagamento da taxa de inscrição. Você falou um pouco de dados, né, de números. Sim. A gente hoje fez uma consulta ao TSE e Maricá tem 172 mil eleitores. Desses, 54% é composto por eleitorado feminino. Eu anotei aqui, são quase 93 mil mulheres eleitoras em Maricá, porém a gente não tem nenhuma representante na Câmara de Vereadores, que hoje tem 17 e vai para 21, para representar as vontades, né, o público feminino. Você é pré-candidata, me fala um pouco das suas aspirações, né, quais projetos você tem, né, do porquê, não das pessoas votarem em você, né, porque não é o momento ainda, Sim. mas o que você representaria? Então, assim, essa questão é muito mundial, né? A gente não pode nem falar que isso é uma questão do Brasil, nem uma questão somente de Maricá, do município de Maricá. A falta de representatividade feminina é uma realidade mundo afora. É muito triste quando a gente olha para esse número de 54% e a gente não se vê representada na Câmara de Vereadores. Mas tem uma história, né? A gente tem aí uma sociedade que eu continuo conversando com as pessoas e eu também vou refletindo, sabe, João, sobre esse processo. A minha mãe, por exemplo, né? A minha mãe não queria, meu pai não queria que ela trabalhasse fora. E minha mãe sempre trabalhou fora, mas ele sempre insistiu para que ela não trabalhasse fora. E minha mãe, com toda a dificuldade, merendeira, sempre trabalhou. Eu sempre briguei muito com os meus irmãos em casa, porque você sabe que 4 crianças em Nossa, casa, imagino. com idades ali muito próximas, e eu a mais nova, você imagina como eu era tratada pelos meus irmãos na infância, né? Os traumas que eu tenho aí desse processo. E isso é muito em função da minha mãe trabalhar fora e do meu pai não estar presente, porque sempre trabalhou lá no Rio, né?
a vida inteira, nunca criou a gente no dia a dia. E aí eu começo a refletir isso para a vida. Bom, como que a gente vai ser pré-candidata? As pessoas falam, ah, não tem vereador. Não, na verdade não tem pré-candidata. Poucas, né? Por quê? Por que que a gente não tem pré-candidata? Eu tenho 2 filhos. Uma de 5, a Sam, e o Samuel de 2 anos. Eu tô aqui, eles saíram da escola agora às 4h45. Alguém tem que estar com os meus filhos para eu poder estar aqui. E para fazer pré-campanha, a gente está na rua conversando com as pessoas. Estou falando no meu trabalho, falando quem sou eu, falando que eu sou de Zacarias, que eu nasci em Maricá, que já é uma coisa bastante representativa da população hoje, né? É, Então, assim, esse conjunto de atmosfera de apoio que a gente precisa ter para vir pré-candidata São poucas. são condições que poucas conseguem, né? Eu tenho o privilégio porque eu tenho meu pai e minha mãe vivos. Meu pai tem 86 anos, a minha mãe tem 80. Me ajudam muito com relação aos meus filhos, né? Então, não é todo mundo que consegue é, 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 essa estrutura de apoio para poder conseguir fazer uma pré-campanha e chegar até a campanha e chegar até a Câmara de Vereadores. Então, é um processo é cansativo, é desgastante, você deixa de ficar com seus filhos durante bastante tempo, né? São alguns meses aí, pelo menos 6 meses até a eleição, né? E isso tem um custo, tem um preço que não é todo mundo, né? Todas as mulheres que têm condições de pagar. Imagino. Você está numa nominata que é um pouco complicada de conseguir, por exemplo, bastante votos. Porque para a gente conseguir ser eleito, a gente precisa é, de voto. Essa é a verdade, né? O que que você acha dos seus concorrentes? Assim, são colegas de partido, né? Mas você acha assim que o público feminino precisa votar na mulher? Porque nunca foi assim, né? Em Maricá, por exemplo, a gente teve história de algumas vereadoras, diferente de cidades como Saquarema, que a gente tem uma prefeita É que foi verdade. reeleita. O que que você acha dessa? Olha, eu tenho feito a seguinte reflexão aí, eu acho que é uma tarefa também de pré-candidatura, a gente levar as mulheres a fazer essa reflexão sobre o processo político que a gente está inserido, né? E a gente começa com relação não só às mulheres, mas à política em si. É, Na última eleição, se eu não me engano, mais de 30 mil pessoas não votaram aí aqui em Maricá. Agora chegando a 172 mil votantes, provavelmente esse número vai aumentar consideravelmente. Então, em Maricá hoje, a primeira reflexão, o primeiro caminho é: você está participando da política da sua cidade? Você concorda com a política que está sendo executada na sua cidade? Então, convocar as pessoas a participar da democracia, né? Que é exercer o direito do voto. Porque isso é muito importante a gente falar. E é muito fácil hoje a gente falar isso em Maricá, porque a gente tem um prefeito, como o prefeito Fabiano Horta, que todos os lugares que eu ando, eu pergunto: quem é que não gosta do trabalho do prefeito? Eu até agora, nesses Tem quase uma 3 aprovação meses, alta. eu não escutei ainda ninguém falar que não gosta da atividade do prefeito, né, do trabalho do prefeito aqui em Maricá. Então esse é um caminho que eu tenho utilizado para falar com as pessoas e convocar as pessoas a refletir aí sobre a questão da política. Sobre a mulher, eu sempre faço a pergunta: você participou das últimas eleições para vereador da cidade? Sim, não, essa é uma pergunta para homem e para mulher. E quando a mulher responde não, eu pergunto: você votou no candidato que você pesquisou, que você se interessou, ou você votou por indicação do seu companheiro ou alguma figura masculina do seu núcleo familiar ou de amigos mais próximos? Porque essa é uma provocação que tem que ser feita. Sim, Se a gente não tem representação política, se a gente não tem engajamento tão alto comparativamente aos homens, por que que a gente segue com esse problema, né, de não ter vereadora? Porque as mulheres estão votando por indicação masculina. E aí, isso é um ciclo que não é, essa barreira nunca será rompida se as mulheres não refletirem com relação a isso.
Já está muito comprovado que a nossa forma de cuidar, né, nossa missão de cuidar, ela carrega várias questões, tanto boas como ruins, né? Porque assim, a missão do cuidar é uma coisa que Deus nos deu, a gente gere, né? A gente é mãe, a gente cuida. Mas uma coisa é você cuidar, outra coisa é você ser obrigada a cuidar. Essas obrigações nos afastam muito das atividades que são aí, eu diria, extra cotidianas, né? Que Sim. podem ser consideradas para muitas pessoas a questão política. Então é isso. Se sinta à vontade de falar mais algo que você queira acrescentar para o nosso podcast. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade aqui, João, para encorajar as mulheres a procurarem outras candidatas, né, gente? Procurarem aí representações femininas que façam a diferença na nossa cidade, que tenham o poder de representar as nossas vontades. A questão da representação feminina é muito importante em todas as esferas, seja de trabalho, seja na política, seja na vida aí, de todos os setores, né? Na segurança pública, por exemplo. Como é importante a gente ter mulheres na segurança pública atuando, a gente se vê representada e com certeza vai ter mais abertura para falar das nossas causas. Então, é muito significativo, até para as nossas filhas, né? Eu tenho uma filha, que a gente se veja representada nos espaços, na sociedade como um todo. Então é isso. Agradeço a participação de Rita Rocha e já convido vocês para se inscreverem no nosso canal, porque esse programa vai ao ar semanalmente no nosso canal no YouTube. E é isso. Muito obrigado. Obrigada a você pela oportunidade, Obrigado. João.